E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo no nosso mundo interior, sabe? Vamos falar de dois conceitos que são, uau, super poderosos, a sombra e a luz. Entender como eles dançam juntos pode ser, de verdade, o que vira o jogo para uma transformação e tanto na nossa vida. Então bora lá. Para começar, queria deixar uma pergunta no ar. O que é, de verdade, a escuridão? E não estou falando de apagar a luz do quarto, não. É sobre uma escuridão interna, bem mais profunda. E a resposta tá bem aqui. A grande sacada é que essa escuridão não é tipo um vilão de filme, uma força do mal. Nada disso. É simplesmente não saber. É a ignorância sobre quem a gente é lá no fundo, na nossa essência. Em outras palavras, essa escuridão mora naqueles cantinhos da nossa própria mente que, sei lá, a gente ainda não jogou uma luz. É o nosso inconsciente. Sabe aquelas partes da gente que funcionam no piloto automático, sem a gente nem se dar conta? É isso. E é aí que a gente começa a encontrar a tal da sombra interior. Vamos entender agora como é que esse mundo aqui de dentro acaba moldando tudo que a gente vê lá fora. Imagina só, quando a gente age a partir desse lugar, desse desconhecimento, é como se a gente colocasse um óculos com a lente toda distorcida. A nossa visão da realidade, fica completamente diferente. E com essas lentes, o mundo lá fora parece um lugar bem hostil, né? Vira um lugar de falta, onde parece que nunca tem o suficiente, vira uma fonte de dor, onde tudo machuca, e vira também um campo minado, cheio de ameaças por todo lado. Mas aqui vem a parte mais impactante. Essa visão de mundo não é a realidade de fato, é um espelho. É uma projeção purinha do que está rolando aqui dentro, naqueles cantinhos que a gente ainda não iluminou. Pensa assim, ó. De um lado, a gente tem o nosso mundo interno, cheio de sentimentos que nunca foram resolvidos, tipo abandono, rejeição. E do outro lado, a projeção disso tudo lá fora, um mundo que parece ser a causa de toda essa falta, dor e ameaça. A ligação é direta. Aquilo que não é curado por dentro vira o nosso cenário do lado de fora. Ok, vamos um pouco mais fundo nisso, porque a sombra não só projeta esse mundo meio assustador. Ela também nos conta uma historinha. Uma história que, no fim das contas, nos convence de que somos fracos. Sabe aquela sensação de fraqueza que às vezes bate? Então, ela não é uma verdade absoluta. É uma construção. É uma narrativa que foi sendo costurada, fio a fio, pelas nossas dores, pelas nossas experiências traumáticas. É uma história que a gente se conta, não um fato concreto. E o mais interessante é que essa história, essa sombra de impotência, ela é bem frágil. Ela só sobrevive no escuro, sabe? Na escuridão desse desconhecimento. Ela morre de medo da luz porque ela simplesmente não aguenta um olhar mais de perto. E é aí que o jogo vira completamente. No momento em que a gente joga a luz da consciência nessa historinha, quando a gente olha para ela de frente, ela começa a se dissolver. Simples assim. Ela não se sustenta. E isso nos leva direto para o antídoto contra a escuridão, a luz da consciência. É nesse momento que a gente para de dar tanta atenção para a sombra e começa a descobrir algo muito mais real, muito mais poderoso, o nosso verdadeiro eu. Ou o self, como o psicólogo Carl Jung chamava. Ao contrário daquelas historinhas fragmentadas da sombra, o self é o nosso centro. É o nosso núcleo, sabe? Inteiro, total. É dali que vem a nossa unidade e a nossa força de verdade. Uma força que não depende do que acontece lá fora. Olha só que diferença brutal. A sombra, a escuridão. O trabalho dela é separar, é julgar, quebrar a gente em pedacinhos, limitar. Já a luz, o self, faz exatamente o contrário. Ela vem para unificar, para integrar, para fortalecer e expandir. São duas forças que vão para direções completamente opostas. Então, tá. Como é que a gente sai dessa fragmentação toda e encontra essa unidade? O caminho é o que a gente pode chamar de cura consciente. É a integração da nossa própria força. A cura, na verdade, acontece a partir de uma decisão. A decisão de parar de olhar para a gente e para a nossa força com aquelas lentes escuras da sombra. É uma escolha, sabe? Uma escolha ativa de mudar o ponto de vista. E esse caminho tem basicamente 3 passos. Primeiro passo, decidir sair do piloto automático. Chega de observar no escuro. Segundo, usar a consciência como se fosse uma lanterna, sabe? Iluminar o que a gente sente, como a gente reage, mas sem julgamento. E terceiro, que talvez seja o passo mais corajoso de todos, integrar o que a gente encontra lá. Em vez de brigar com a raiva, com o ciúme, a gente acolhe e tenta entender.
O que você está querendo me dizer? E o resultado disso tudo é poderosíssimo. Quando a gente traz essas partes escondidas para a luz, aquilo que antes dava medo, aquilo que a gente via como fraqueza, se transforma na nossa maior força. É como se toda a energia que estava presa ali na sombra, de repente fosse liberada e passasse a trabalhar a nosso favor. Então, fica aqui uma reflexão final, né? A escuridão, no fim das contas, não é um lugar para a gente ter medo, é mais como um mapa do tesouro. Então a pergunta é: qual tesouro, qual força incrível está aí, esperando na escuridão, só para ser trazida para a luz?